Um dia desses eu tava atendendo uma paciente online e ela me fez uma pergunta interessante. Vou compartilhar com vocês. Ela me perguntou qual, na minha visão, era o pior tipo de rejeição que uma pessoa podia sofrer. No caso, a rejeição é um dos principais pilares emocionais, um dos piores traumas, na minha visão, que eu trato numa pessoa. E, basicamente, na minha visão, existem dois tipos de rejeição. Um deles é aquela rejeição exposta, explícita, que é demonstrada ou verbalmente, ou de forma agressiva, ou pelo abandono, pelo descaso, pela falta de cuidados, enfim, que é a rejeição exposta. E existe um outro tipo de rejeição, que é a rejeição não explícita, sabe? Que nunca foi verbalizada, que nunca foi demonstrada com agressão, que nunca teve de fato um abandono, que nunca de fato teve um ato violento contra a pessoa. No caso, tratando de rejeição materna, a rejeição que não é explícita, ela, na minha visão, ela acaba criando uma ramificação que ela é perigosa, porque é uma rejeição que a pessoa ela pode vivenciar ao longo da vida dela inteira sem saber dar nome àquilo que ela sente. A sensação de não pertencimento, a sensação de não merecimento. Por mais que a rejeição exposta ela seja agressiva, por mais que ela tenha tido abandono, o fato da pessoa ter consciência de que ela foi rejeitada e que aquilo gerou um trauma nela, na minha visão e na minha conduta terapêutica, eu considero que é mais fácil tratar, resolver e curar. Por quê? Porque os fatos estão lá, eles foram conscientes, eles foram visíveis, eles foram sentidos realmente pela pessoa. A pessoa que sofre a rejeição exposta, ela consegue nomear o que ela sentiu. A dor, a tristeza, a raiva, a revolta, o questionamento que ela faz sobre ela mesma. O fato da rejeição ter sido explícita torna mais fácil para a pessoa ter consciência daquilo que ela viveu. Dentro da minha conduta terapêutica, o fato da pessoa ter consciência daquilo que aconteceu com ela torna o processo muito mais curto, muito mais rápido e muito mais fácil dela se resolver internamente. Agora, esse outro tipo de rejeição, que é o que a grande maioria de nós sofreu, e que a gente conseguiu carregar esse sentimento durante a vida toda, sem ter consciência do que realmente era, na minha visão, ela é um tipo de trauma que se ramifica e ela vai adentrando em camadas cada vez mais profundas à medida que a pessoa carrega aquilo dentro dela. A sensação de inadequação, a sensação de não merecimento constante, o auto-boicote, a autossabotagem constante e inconsciente. Pelo fato desse tipo de rejeição que não é explícita, não dar condições para a pessoa nomear aquilo que ela sente, o fato dela não se sentir boa o suficiente, por mais que ela se esforce, por mais que ela estude, por mais que ela faça, por mais que ela trabalhe muito, aquela sensação constante de não ser o suficiente, de não fazer o suficiente, de não entregar resultados ou gerar resultados bons o suficiente, é um mecanismo autodestrutivo que pode perdurar a vida inteira da pessoa sem ela saber qual que foi a raiz daquilo. Porque não são coisas que são isoladas ou pontuais, são coisas que ela preserva durante a vida dela inteira sem ela saber que aquilo tem uma solução por trás. E esse tipo de rejeição
o que eu vejo é o mais comum dentro das nossas histórias de vida. Até eu mesma consegui identificar que aquilo tudo que eu sentia, aquilo tudo que eu vivenciava dentro de mim, tinha como raiz a rejeição silenciosa, ou seja, não explícita, tornou muito mais difícil eu conseguir identificar, tratar os meus próprios traumas, bloqueios, medos, mecanismos de autoproteção, mecanismos de autossabotagem. E para qualquer tipo de pessoa que não tenha essa consciência, muitas vezes ela passa a viver a vida dela inteira se boicotando, se anulando, se destruindo, sem ela saber do porquê. A pior parte, na minha visão, o pior de tudo que uma rejeição não explícita, não exposta, não agressiva, ela pode gerar numa pessoa, é o sistema de autossabotagem, que é constante e ele é presente em todos os aspectos da pessoa, não só profissional, não só de relacionamentos, mas na forma como essa raiz da rejeição ela acaba influenciando e manipulando absolutamente todas as escolhas que a pessoa passa a fazer ao longo da vida dela. Justamente porque lá atrás, de uma forma muito sutil, de uma forma muito, às vezes, invisível, ela aprendeu que ela não merecia o que era bom na vida dela. Mas, independente se a rejeição que você sofreu foi exposta ou invisível, eu tenho certeza absoluta que uma das principais coisas que você passou a fazer contra você mesma foi se auto-rejeitar, foi se auto-anular, foi se auto-boicotar, foi aprender a ser aquela voz interna sua que sempre diz pra você que você não pode, que você não deve, que você não merece, que você não tem permissão para avançar na sua vida, seja em relacionamentos, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, social, enfim, em todos os aspectos da sua vida.